InDesign é um software de diagramação profissional que nasceu para substituir o Adobe PageMaker. E por suas funções práticas e desempenho avançado, hoje é o paginador mais sofisticado do mercado, garantindo agilidade ao profissional que conhece bem todos os recursos dessa ferramenta, seja para gerar arquivos impressos ou digitais. Eu, Samira Cardoso, vou mostrar desde a configuração da interface até a elaboração de documentos interativos. Vamos começar. Nós estamos aqui diante do InDesign CS6. Você pode ter aí instalado no seu computador CS5, CS4, enfim. São funções muito parecidas que a gente vai ver, mas o ideal para acompanhar essas aulas é que você tenha o CS6. O padrão visual do InDesign é composta pela barra menu, pela paleta de controle e pelas paletas flutuantes, que são essas daqui ao lado. Para a gente começar, eu vou falar um pouquinho sobre o Workspace, que são essas configurações que se apresentam aqui em cima para a gente. Então, nós temos aqui configurações com paletas avançadas, para livro, para publicações digitais. Enfim, existem uma série de configurações aqui já pré-determinadas. Para o nosso início aqui das nossas aulas, eu vou trabalhar com essa configuração, Essentials. Se você já mexeu, já fez alguns testes no InDesign e ele não tiver exatamente assim, você pode vir aqui nos Essentials e aí dar um reset. Bom, mas o que eu vou apresentar para vocês na aula de hoje, de fato, são os menus, as paletas flutuantes, um pouco de como funciona o InDesign para então a gente começar os projetos de fato, certo? Vamos começar aqui por algumas configurações de preferências do sistema. O que eu quero mudar nesse momento apenas são units. A gente vai mudar as unidades de medida do InDesign, que ele já vem numa configuração prévia, só que para nós brasileiros o ideal é trabalhar aqui com a régua em milímetros. Então, vamos deixar aqui em milímetros, para na hora que a gente for configurar tamanho de página, tamanho de objeto, o nosso projeto está já definido em milímetros. Essas outras unidades a gente pode manter em pontos, que vai funcionar bem. Então, vamos começar aqui pelo menu File. No menu File, a gente encontra aqui New Document, que é onde a gente vai criar os nossos documentos, claro. Abrir documentos, salvar os nossos documentos. Place é trazer objetos, arquivos de outros documentos para dentro do InDesign. Criar alguns presets para impressão, para pré-impressão, né? E imprimir os nossos documentos, enfim. Essas as funções principais aqui do menu File. Vamos criar um novo documento, a começar por esse item aqui. Nesse menu você encontra Print, Web e Digital Publishing. Faz toda a diferença na hora que você vai começar a criar o seu projeto, você dizer aonde esse projeto vai rodar, digamos assim. Ele vai ser um arquivo impresso, ele vai ser um arquivo digital. Quando você conta isso para o InDesign, ele automaticamente cria alguns presets de cor e outras coisas que vão facilitar o seu trabalho ao longo do desenvolvimento dele. Aqui a gente pode colocar a quantidade de páginas e tudo mais. E aqui no Facing Pages, a gente tem a opção de criar páginas duplas. Páginas uma colada na outra, como as páginas da revista, que nós vamos desabilitar nesse primeiro momento, certo? Aqui, como nós já configuramos, o tamanho do nosso papel aparece em milímetros para a gente, e a gente também tem aqui algumas opções de page size, e a gente pode configurar também da maneira como a gente quiser. A princípio também vou manter aqui
quantidade de colunas e o espaçamento entre elas, entre uma coluna e outra, margens, e o bleed é a famosa sangria. Se você nunca ouviu falar em sangria, acompanhe nossas aulas que você vai ouvir falar um pouquinho sobre isso mais para frente. Vamos criar o documento. Está aqui nosso documento criado. Vamos aqui falar um pouquinho sobre outros menus. O menu Edit, onde a gente tem o Copy, Paste, o famoso Ctrl+C, Ctrl+V, para duplicar arquivos, para selecionar todos os tipos de arquivo. InCopy é uma ferramenta, a gente vai fazer uma aula só de InCopy. InCopy é uma ferramenta bem interessante que tem para texto. Find Change também é uma ferramenta importante. A gente tem uns menus que vamos usar bastante. No menu Layout é onde a gente configura aqui inserção de página, as margens que a gente pode não ter configurado na hora de abrir o documento, a gente pode configurar aqui nesse momento novamente, mudar, alterar, enfim. Temos também uma opção que é do InDesign CS6, que é a opção do Liquid Layout. Então, ou criar tamanhos alternativos de layout. Dentro do mesmo arquivo a gente pode ter tamanhos diferentes de página, ou a gente pode alterar de forma fácil as nossas páginas. São essas ferramentas aqui. Type tem tudo, claro, que diz respeito à fonte. Então, fonte, tamanho da fonte, o caractere, as tabelas, os tabs, né, a tabulação, os glyphs, que são caracteres especiais dentro de uma fonte, os estilos, que são muito importantes para projetos grandes, então a gente vai trabalhar bastante isso também, entre outras funções aqui um pouco mais avançadas que vamos ver devagar, pouco a pouco. Objeto a gente tem a opção de transformar, de efeitos aqui, que são algumas ferramentas similares ao do Photoshop. Se alguém mexe com Photoshop vai se identificar aqui com Drop Shadow e outras funções. Path, que também são funções do Photoshop, enfim, algumas coisas também em relação ao objeto e até mesmo quando se tratar de foto, a gente vai usar esse menu aqui. A gente tem o menu de tabela, Table, como o próprio nome já diz aqui, a gente vai ter configurações de tabela, possibilidades de visualização, então zoom in, zoom out, e é legal ficar de olho já aqui nesses comandos, porque eu vou usar muitos deles durante nossas aulas, eu vou falando todos eles, detalhando melhor para fixar, mas os comandos facilitam muito a vida, então sempre que você utilizar um menu e tiver aqui já o comando do lado, tenta usar o comando, que isso vai fazer bastante diferença na forma, na agilidade como você vai construir os seus projetos. E uma das funções aqui desse menu View, que eu acho que é legal ressaltar nessa primeira aula, é o Screen Mode, que, enfim, é a forma como o InDesign vai aparecer. Aqui ele está no Screen Mode, na opção Normal ou Preview, que é sem essa área aqui, que é chamada de Pasteboard, sem essa área habilitada. A gente tem também aqui no Screen Mode Bleed, que é aquilo que a gente não tem no nosso documento, que eu falei que ia contar um pouquinho mais para vocês depois. E aí, o legal são essas duas, Preview e Normal. Essas outras duas a gente vai tratar depois. Tem também um modo de apresentação, que a tela fica dessa maneira. Se você quer ver como sua página tá, sem tanto ruído, sem tanta informação ao redor, só ela mesmo, apertando ESC, você volta para o modo normal. E aqui a gente já faz um link com a nossa paleta aqui de ferramentas, porque essas opções de Screen Mode, elas estão da mesma maneira que estão lá, no mesmo tipo de menu, na mesma sequência e tudo. Um comando que já aparece aqui pra gente é o W. Então, toda vez que clicar o W, ele vai passar do modo normal para o Preview. Então, vocês já sabem como que habilita e desabilita.
Mas o último menu de hoje, para a gente finalizar aqui a nossa aula, é o menu Window, que trata aqui dessas ferramentas, dessas paletas flutuantes que ficam aqui na lateral do nosso arquivo. Então, a gente tem habilitado aqui algumas paletas que já estão aparecendo, né? Control, que é esse menu aqui de cima. Ó, se eu desclicar, ele vai sumir. Se eu clicar, ele vai aparecer. Tools, que são essas ferramentas aqui do lado. São essas ferramentas aqui do lado. Esse menu flutuante a gente pode encaixar ou tirar ou encaixar coisas. Eu encaixei aqui o menu Info, por exemplo, que nem é do... Vou dar um reset aqui no Workspace. Reset Essentials. Vocês vão ver que não tem aqui o menu Info. Se eu clicar aqui no Info, por exemplo, eu quero ter essa paleta aqui para me orientar por algum motivo. Eu arrasto, clico e arrasto aqui para perto do meu menu, ele já vai acender, que é para colar, que é para juntar o menu e ele fica aqui. Então, se a gente clicar nesse menu flutuante, existem vários menuzinhos aqui, às vezes dentro deles mais opções, eles já estão organizados dessa forma e muitas outras ferramentas a gente vai encontrar aqui no menu Window. Bom, essa é uma primeira apresentação do InDesign, uma aula para quem nunca abriu o programa, para quem nunca tinha visto o InDesign ou nenhum outro software da Adobe, que são plataformas similares, com ferramentas parecidas, para que todo mundo possa acompanhar. Se você gostou, se curtiu, dê um likezinho aí pra gente, siga o canal, faça sua inscrição, acompanhe a gente também pelo Facebook. Muito obrigada e até a próxima aula.